Olá pessoal, eu estou muito animado de poder compartilhar com vocês esse assunto. Já tem um tempo que eu queria falar ele com vocês a respeito de autoestima, porque é um tema bastante delicado e quanto mais a gente conversar, mais a gente vai ter entendimento, né? Por exemplo, eu gostaria de já começar perguntando para vocês, como você se vê? Como você se vê quando se vê no espelho? O que você vê? Você gostaria de ter nascido em outra família? Você gostaria de ser outra pessoa? É a respeito disso que eu quero falar hoje. Porque o conceito bíblico já começa a partir daí, o conceito bíblico sobre a autoestima. Ele começa em Mateus 22:39, que diz assim: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o próximo se eu não me amo? Se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não vejo algo de bom em mim? Como que eu vou encontrar alguma coisa boa no outro? Então, o conceito já começa aí, porque nós devemos nos amar, devemos nos aceitar. E esse conceito de autoestima, ele vem de muito longe. É um conceito antigo e ele é encontrado na Bíblia também. Por exemplo, lá em Números 13:33, quando Moisés separou 12 homens dentre 3 milhões de pessoas, ele escolheu 12 homens valentes, poderosos, homens de guerra, homens habilidosos para guerra. Quando ele escolheu esses 12 homens, eles foram checar a terra. E Deus já tinha dito: a terra é de vocês, possuam a terra, conquistem, porque vocês vão conseguir. Mas mesmo assim, quando eles voltaram, 10 falaram: a terra realmente é boa, mas aos nossos olhos e aos olhos dos gigantes nós somos como gafanhotos. Então eles se viram como gafanhotos. Gente, eles se sentiram, a autoestima deles foi lá embaixo. Quando eles disseram isso para o povo ficou atemorizado, o povo chorou. E o Senhor não gostou do que eles disseram, porque afetou toda a motivação de Israel, né? E o Senhor não aprovou o que eles fizeram. E somente 2 homens, Josué e Caleb, tiveram uma maneira diferente de pensar. E foram eles que conquistaram. Foram eles que foram e ganharam a maior parte, né, da herança. Todos conquistaram, mas eles ganharam a maior parte. Porque eles tiveram um pensamento diferente. Eles disseram: não, vamos conquistar, vamos ganhar. O Senhor está conosco. E trazendo para os dias de hoje, essa questão é muito forte, né? Porque hoje, no tempo de Instagram, de Facebook, de pessoas bonitas, as pessoas só colocam coisas boas, né? Nas redes sociais, no WhatsApp. E as coisas ruins, elas escondem. Elas colocam uma máscara e preferem: não, deixa pra lá. A pessoa se esconde atrás de uma máscara. São obrigadas, né, a se esconder numa máscara. E pensam assim: eu não vou postar isso. Não, ninguém quer saber do que eu tenho, para onde eu fui. E o Senhor não se agrada quando nós não nos vemos da maneira correta. Porque a maneira correta é a maneira que Deus vê, a maneira como a Bíblia diz sobre nós. Porque se você não tiver dentro de você a certeza de que o que você está em Deus, você vai se ver como um gafanhoto. Possivelmente você vai se ver esmagado pelas pressões, pela mídia, pelas coisas que tem hoje em dia. Você vai se ver como um nada. E Deus não aceita isso. Porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Deus não gosta, nem Deus gosta que nós nos vejamos assim.
Porque, por exemplo, uma mulher, se vê, ela apanha do marido, ou o marido agride ela verbalmente, ou qualquer pessoa é agredida verbalmente, falam coisas, te xingam, falam coisas para querer jogar você para baixo mesmo. E isso não é você. Isso não é o que é você. Você é muito mais do que isso. Não aceite nenhuma palavra sobre você que não esteja em relação ao que Deus diz, ao que a Bíblia diz. Então, como eu devo me ver? Só uma coisa pode mudar nesse mundo: você. E se você quiser, você pode mudar. Não se veja como fraco, não se veja como um derrotado. As suas características físicas não determinam quem é você. Você pode ser alto, você pode ser magro, você pode ser gordinho, você pode ter algumas espinhas, ter acne, ou usar aparelho, ou ser ruivo, ou negro. Não importa, nada disso determina o que é você. Por dentro você é um guerreiro, por dentro você é o filho de Deus, por dentro você é forte e tem vencido o maligno. Por dentro o Senhor já te escolheu, o Senhor já determinou o plano que Ele tem para você nessa terra, o que você deve fazer e qual é o seu futuro. O seu futuro é de paz, o seu futuro é glorioso. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais. Então o próprio Senhor tem pensamentos elevados a nosso respeito. Então não podemos dar lugar a pensamentos estranhos, a pensamentos que nos levam para baixo. Mas temos que dar lugar àquilo que vem de Deus, a boa autoestima. Quando a gente não tem uma boa autoestima, a gente tem 3 características, e são elas. A primeira é uma pessoa de baixa autoestima, ela sente medo de ser rejeitada. Ela sente medo de ser rejeitada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos. A segunda característica é a pessoa tem medo de ser trocada. Ela tem medo de ser substituída. E aí ela começa a querer agradar as pessoas. Às vezes as pessoas incomodam ela, mas ela tem aquele medo. Não, poxa, deixa pra lá, porque senão eu vou ficar sem amigos. Porque senão vão pensar mal sobre mim. Deixa pra lá. E acaba se anulando, né? E o terceiro medo é o medo do sucesso. Por incrível que pareça, a pessoa ela se trava. Ela pensa que o melhor não é para ela. Ah, isso não é para mim, isso é muito viajar para os Estados Unidos, uma bolsa de estudos, isso não é para mim. E começa a se sabotar. Ela tem medo, por exemplo, uma senhora que perdeu o marido. Ela diz, eu não vou conseguir casar de novo, ninguém vai me querer, eu sou velha demais. Ou a pessoa diz assim, eu nunca vou conseguir uma bolsa de estudos, eu nunca vou conseguir me formar, eu nunca vou conseguir uma bolsa de estudos, eu nunca vou conseguir me formar. Olha a minha família, olha de onde eu venho. E aí ela começa a se sabotar e a escolher só coisas pequenas para ela. Deus tem algo melhor para nós todos os dias. O Senhor tem muitas bênçãos. Sempre pensa nisso. Eu quero trazer para vocês alguns versículos para vocês meditarem e para vocês perceberem o que o Senhor tem para nós. Por exemplo, Filipenses 4:13, Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Em 1 João 4:4 diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O próximo versículo diz, em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então comece a se ver assim. Comece a se ver como vencedor. Que Deus tem coisas melhores para você. Deseje o melhor de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua casa.
Em Deuteronômio 8:18 diz assim: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. O Senhor te dá força para você enriquecer. Em Deuteronômio 28:13 diz: o Senhor te colocará, te porá por cabeça e não por cauda. E você sempre vai estar em cima e não embaixo. Então a minha pergunta para você é: como é que você se vê agora? Eu vou dar para vocês alguns exemplos de alguns homens que não podia ser nada, mas eles foram o melhor de Deus nessa terra. Por exemplo, Pedro. Pedro era um pescador. Pedro não tinha escola. Muitos dizem que ele era grosseiro, grossão, ignorante. Mas no primeiro discurso, lá em Atos fala, no primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. A outra pessoa é Moisés. Moisés tinha a língua pesada. Ele dizia que tinha a língua pesada. Muitos dizem que isso era gagueira, né? Que ele era gago, que ele não conseguia falar direito. Mas quando ele finalmente entendeu o propósito de Deus e que ele ia levar o povo para fora do Egito, ele conseguiu, ele fez o que o Senhor determinou para ele fazer. A terceira pessoa é Neemias. Neemias foi mandado para o reino do rei Artaxerxes e ele era o copeiro do rei. E quando ele foi servir o rei um dia, o rei falou assim: por que você está triste? Aí ele disse: é porque a minha cidade, a minha pátria está destruída e eu queria reconstruir. E o rei deixou ele ir reconstruir. E quando ele chegou lá, já de cara ele teve que enfrentar 2 inimigos, Tobias e Sanbalate, que ficavam zombando dele e ameaçaram até entrar em guerra. E aí, o que ele fez? Ele tomou a posição dele, ele falou: pega a ferramenta numa mão, gente, e a arma na outra, a espada na outra, porque nós vamos guerrear, porque eu vou conquistar, construir, reconstruir os muros da minha cidade. Não vai ser ninguém que vai me impedir. Então se veja dessa maneira. Deus te escolheu. Não se veja para baixo. O Senhor tem algo melhor para a sua vida. Constrói a tua história, o teu lado emocional na rocha, que é Jesus. A rocha é Jesus. Constrói a tua casa na rocha, porque vai vir as tempestades, vai vir o que vier, mas você vai se manter em pé, porque o Senhor Jesus é a própria rocha, e é nele que encontramos a boa autoestima, é nele que encontramos a saúde para a mente e para o coração. Você pode até procurar os psicólogos, os psiquiatras, eu não estou dizendo que você não precisa, mas se você precisa, vá, mas aquilo que Deus tem para você está na Bíblia, está na igreja. Procura uma igreja, procura ouvir o seu pastor, os seus líderes. Se você cresceu num ambiente que não tinha paz, eu cresci num ambiente que não tinha pai e assim me ajudou muito ir para a igreja, porque lá eu aprendi a perdoar, lá eu aprendi a curar o meu coração de algumas questões, a começar a me aceitar, a me ver de uma maneira diferente. Então procura a tua cura, vai para a igreja, procura o Senhor Jesus na tua casa mesmo, fecha teu quarto, fecha a porta do teu quarto e entre e fala com o Senhor, e o Senhor pode te curar, pode trazer aquilo, Ele vai de encontro à tua necessidade. Não se esqueça disso. Você veio para nascer, você foi um plano, um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Amém?